certo que sempre teremos as mais variadas opiniões acerca do que funciona e do que não funciona nessa área de proteção e segurança. Cada cultura estabeleceu para si, dentro dos seus cotidianos, a melhor maneira de interceptar um inimigo ou uma situação de perigo iminente. De uma forma ou de outra, a melhor maneira de se proteger de uma situação de perigo é não estar lá. Então, o verdadeiro treinamento começa identificando essas situações de risco e aí estabelecer para si a melhor estratégia, como entrar, sair e se posicionar em uma determinada localidade. Para isso se faz necessário o estudo da ambientologia e da vitimologia. Esses dois aspectos percorrem toda uma cadeia de aprendizado e de estudo, que vai desde a psicologia, que é a filha mais nova da filosofia, até os estudos dos aspectos sociais. Desta forma, podemos dizer que tudo funciona e que tudo não funciona. Vai depender do lugar, da situação, do ambiente e de como você vai se posicionar nesse determinado momento. Muito se falou e muito se fala a respeito de segurança, de proteção, de áreas táticas, mas a verdade é que tudo se iniciou há muito tempo atrás. Desde que o homem entendeu, através do seu processo antropológico, que uma vez decidida a questão territorialista e limites fronteiriços, seria natural uma desavença e uma intriga vinda de um lado oposto. Assim sendo, os limites fronteiriços estabeleceriam para si quais as condições dos pontos a serem estudados. Ataques e defesas se iniciam a partir do pensamento. Verificar a condição desse pensamento é que é a principal razão. Pode-se verificar que todos os incidentes que ocorreram nas áreas táticas sempre vieram do inesperado, do elemento surpresa. Assim, tudo funciona e tudo não funciona. O processo mencionado dentro dos aspectos da vitimologia implica em você sempre estar com um pensamento à frente do agressor, sempre prever uma situação. O grande problema que enfrentamos nas situações inesperadas é que os locais e os ambientes, na maioria das vezes, favorecem o agressor. Se um grupo é profissional e bem estruturado, certamente você lidará com inimigos e assassinos inesperados. Esses assassinos nem sempre se enquadram com o biotipo esperado. Na maioria das vezes podem ser uma velha gorda, manca, um garoto ou quem sabe um velho aleijado de muleta. Para as grandes agências, é até muito importante que se utilize o mais variado tipo de perfil, tipo de personalidade, principalmente na área de informação. Certamente que se você for um alvo e do outro lado estiver um grande profissional, dificilmente você sairá com vida dessa situação. Eu gosto sempre de ressaltar que todo conhecimento é maravilhoso, mas em verdade, em uma situação de risco e perigo, a experiência, ela vale por 1000 armas. É certo que numa situação verídica você sempre apresentará dois tipos de reação, ou a cristalização, que paralisa todo o seu sistema nervoso, ou a expansão, uma explosão. A escola da vida é capaz de nos mostrar que o homem tem reações diferentes mediante situações diferentes. Assim, toda situação é imprevisível. O ambiente ele pode favorecer ou não uma situação. Se faz necessário verificar a distância em que ele se encontra, aonde está a faca e o que eu posso utilizar a meu favor. Por exemplo, eu tenho uma cadeira, 2 armários, mas a distância em que eu me encontro, se ele me atacar, por favor, dificilmente eu conseguirei sair. Então, por mais que eu tentasse antecipar um ataque ou no olho ou garganta, o melhor a fazer em princípio é estar a uma distância em que eu possa visualizar todo o ataque. Se eu não tive como adiantar o movimento, que seria melhor, eu devo induzi-lo a me procurar, por favor, até o momento então que eu possa contra-atacar bloqueando. A observação de que maneira ele caminha é sempre interessante, porque eu tenho que pegá-lo em um movimento sincopado, para que então ele possa expor tudo que eu preciso, por favor.
Empiricamente verificou-se que em um ambiente apertado, no caso de uma faca, o melhor seria bloquear o braço do ataque com a própria faca. Desde os primórdios, que a faca é um objeto extremamente interessante, pois ele pode furar, cortar, mas vale se lembrar que não necessariamente precisamos usar apenas essa parte da lâmina. Vários aspectos são relevantes, principalmente quando estamos diante de uma pessoa que também conhece a utilização da faca. Desta forma, vale-se analisar alguns pontos, principalmente observarmos a angulação do ombro, dos pés e buscarmos ao máximo uma distância que seja perfeita para nós e o coloque em extrema dificuldade. Existem movimentações que são consideradas primárias, onde eu tenho toda uma amplitude de proteção, obrigando ele a exercer uma função e um ataque em relação à minha pessoa. Em um ataque primário, ele pode ou bloquear com a minha faca, ou simplesmente bloquear com a própria faca. Nesses dois aspectos, podemos inverter a situação. No caso da mão, cortando o próprio pulso, ou no caso da faca, invertendo e cortando pelo lado de fora a mão. A partir disso, eu devo atacar com segurança, protegendo os meus pontos ímpares e tendo a certeza de quais eu atacarei nele. Assim sendo, eu terei uma condição de uma movimentação com segurança. Recentemente, eu iniciei uma pesquisa junto com os homens que trabalharam nessa área de proteção na década de 50 e 60 no país. A necessidade da formação desse grupo, que proporcionasse proteção aos demais, surgiu justamente pelos conflitos gerados com a Shindoremi no Brasil. Durante esse período de graves problemas com a Shindoremi no Brasil, muitos japoneses que não tinham nenhuma noção de defesa urbana ou de qualquer tipo de proteção tiveram suas famílias assassinadas. Então, seguindo essa mesma linha de necessidade, esse grupo de proteção muito colaborou com a polícia da época, principalmente nas áreas de informação e de observação. Roberto Cunha Araki e Paulo Iorique investiram na contratação de profissionais da área de proteção de importantes grupos de todo o mundo para o treinamento de homens só para essa função. Esse intercâmbio de informações e conhecimento foi bastante importante para a história no buguê do Brasil, principalmente pela valorização de suas técnicas tradicionais. Essa mescla de conhecimentos entre profissionais brasileiros e estrangeiros ocorreu principalmente nas décadas de 60 e 70. A partir de então, foi-se analisado aquilo que funciona e o que realmente não funciona no momento de um combate. Com o desenvolvimento tecnológico, essas técnicas tiveram que ser aprimoradas, aperfeiçoadas e adaptadas para que a sua eficiência também continuasse com esse aprimoramento. E o interessante de todas essas informações é que na década de 80 foi estabelecido que para este grupo haveria necessidade de se estudar intensivamente no período de 8 anos. É importante também ressaltar que a interação com outros grupos táticos do mundo inteiro ampliou em muito o conhecimento agregado a este grupo em específico. E o apoio financeiro de grandes empresas proporcionou ao buguê uma sucessão de cursos com profissionais interessantes e muito experientes na área tática. Sem dúvida, esse aspecto com certeza contribui muito para o pensamento que temos hoje em dia em relação a essa área de proteção. Por vir de um sistema ortodoxo e uma realidade de guerra, não houve uma dificuldade de adaptação a esse novo princípio dessa forma de proteção. É óbvio que se formos analisar dentro de uma realidade técnica, cada grupo que se desenvolveu dentro do processo sociológico, ele vai apresentar características positivas e negativas dentro do aspecto proteção. Nós sabíamos que as técnicas aprendidas em um dojo, nem todas deveriam ter uma utilidade numa situação empírica. O empirismo foi o grande inimigo das técnicas tradicionais aprendidas. Houve-se uma necessidade de uma reavaliação dos conceitos. O que foi desenvolvido para a Idade Média certamente apresentará uma série de desvantagens nesse pensamento atual. Porém, essa força mental desenvolvida através da coragem, da expansão que a classe samurai tinha, em muito contribui para uma situação de verdade. E é nesse aspecto, nesse desenvolvimento dessa força intelectual, dessa força mental, que esse grupo em 91 se destacou como um dos melhores do mundo. Nós sabíamos que quanto mais duros fossem conosco e com todos que ali estavam, melhor seria a nossa preparação psicológica. Nos momentos mais difíceis, sempre os instrutores nos ensinavam a repetir a frase alcançar o inalcançável e suportar o insuportável. Isso nos fez ver de frente uma realidade.
A oportunidade do contato com diferentes instrutores de diferentes países nos fez ver que, de fato, a realidade de cada nação é muito diferente na área de segurança. Recordo-me com clareza uma frase de um tradutor, quando nós tivemos um curso de um instrutor do Oriente Médio em nossa instituição, que no Brasil nós teríamos que preocupar no máximo com um bom atirador à distância, e que lá as preocupações se davam principalmente com explosivos e ameaças suicidas.